perguntar para o senhor o seguinte: me diga, quem é o Fábio Soares? Que pergunta mais complexa de se Complexo. responder, né? Quero primeiramente também saudar a toda a família do pastor aí, amigo professor Fábio Rodrigues, todo o grupo de seguidores dele, de alunos, de companheiros, todos que estão conosco aqui, que em nome do Senhor Jesus recebam aí a nossa paz. É um prazer poder estar participando aqui desse bate-papo, né, dessa interação, e espero que seja edificante para nós todos. Bom, Amém. vamos lá. Vou tentar, então, abrir aqui o nosso diálogo falando um pouco. O Fábio Soares, ele é uma pessoa muito simples. É um rapaz, um homem assim simples, um homem bem humorado, sabe? Eu não entendo aquela ideia de que o cristão tem que estar sempre com a cara fechada, sisudo, porque se ele brinca, se ele ri, ele não tem Deus. Então, assim, quem me conhece mais particularmente sabe que eu sou brincalhão e eu sou essa pessoa simples que veio para Jesus assim, com o coração aberto. Bom, mas o pastor Fábio tem aí, vai fazer 44 anos. Eu não sei, eu sou meio tímido para falar de mim, sabe? A gente tem uma ousadia assim para falar das coisas de Deus, mas quando é sobre a gente parece que dá Um um branco. branco, né? É. Vocês são assim também? Vocês que estão aí com a gente? Comentem aí, por favor. Mas assim, quem é o pastor Fábio? O pastor Fábio é um cristão servo e simples. Maravilha. E o Fábio Soares, tá? Porque nós estamos com dois Fábios aqui. E vamos sempre falar no sobrenome, porque os dois são Fábios, né? É, Hoje está benção, está recheado. Pastor Fábio Soares, quais são as suas origens? De onde o senhor vem? Para onde o senhor vai? É o mesmo lugar para onde eu desejo ir também, que é para a glória, né? Para Nova Jerusalém e tal. Mas quais são as suas origens? bom, vamos lá. A origem do pastor Fábio Soares, a minha origem, eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. Nasci lá no Hospital da Consolação. Morei durante um período da minha vida muito grande pelo estado do Espírito Santo. Morei, por exemplo, Cachoeiro, morei em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Piúma, Marataízes, Barra. E então, assim, minha origem é ali. Aí depois nós temos família no Rio de Janeiro. Eu passei um tempo também no Rio de Janeiro. E depois voltei para o Espírito Santo, vim para São José, depois voltei de novo para o Espírito Santo, e aí depois vim para São José e nós estamos aqui já há quase 20 anos. Então, minhas origens são lá do meu pequeno Cachoeiro. Que É a bacana, minha que terra natal. bacana. Sou capixaba. Capixaba. Como se deu a sua conversão? O senhor já nasceu no berço evangélico ou não? O senhor estava em um outro mundo, vamos dizer, entre aspas, né, num mundo espiritual diferente desse que você está agora? O senhor já nasceu no berço evangélico, não nasceu? Como se deu a conversão, né? Enfim. Bom, quero dar um salve aqui para quem está entrando, pastor Samuel Trindade, o Ronaldo aí Coelho, que eu acho que é lá do DB, o Torres, que é o Benildo, está lá eu acho que em Londres. Bom, falar um pouco da minha conversão ou da minha história espiritual. Eu nasci num berço espírita, espírita de Uau. cunho umbandista, uma mescla aí com candomblé e quimbanda. Então, eu já nasci dentro desse universo. Minha mãe era espírita e
durante a minha vida, então, eu cresci dentro desse universo, participando ali, né, das rodas de terreiro, dos terreiros, das festas de santo, etc. Sempre minha mãe levando a gente, toma um passe, isso, aquilo. Enquanto eles estão ali nos trabalhos, né, recebendo as entidades, a gente estava ali no terreiro, lá de fora, brincando e tal. Então eu cresci dentro desse universo. Com 7 anos eu tive a minha primeira experiência espiritual assim, Uau. que a minha mãe pediu para que eu jogasse uma carta para ela, porque ela queria saber algo. Ela me deu um baralho desse de ais e copas. Sim. E quando ela me deu aquele baralho, ela me fez a pergunta, sim ou não, sobre a pergunta. Na época era sobre uma pessoa que ela estava se relacionando. E eu abri o baralho assim, na cama mesmo, sabe? Sem nenhuma ritualística. E disse para ela que ela não estaria com ele. Passou-se alguns dias, aquilo veio a acontecer da maneira com que eu tinha falado. Ali, então, começou a despertar o que, dentro daquela religião, né, dentro do espiritismo, é chamado de mediunidade. Né? Ali começou a despertar a minha mediunidade. Passou-se mais um tempo, ainda criança, a gente não quer nada com nada disso, né? Mas por volta aí dos 15 para os 16 anos, eu ali então tive aquele entendimento de desenvolver essa mediunidade. Então eu comecei a viver o espiritismo de maneira intensa. Uau. Então eu me desenvolvi, né, ali, então eu comecei a me dedicar, né, aquelas entidades, aquela espiritualidade, né? E então subi para Ogã, depois de Ogã, mão de corte, né, para sacrificar animais, e depois eu já tinha filhos de santos, já dirigi os trabalhos juntamente com a minha mãe no terreiro, isso lá no Espírito Santo, lá em Cachoeiro do Itapemirim. E aí, então, com 23 anos, eu já era pai de santo, já juntamente com a minha mãe, no terreiro, lá em Cachoeiro. Bom, foi desse universo que o Senhor Jesus me resgatou. Foi daí que ele me chamou e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Como nós falamos em hebraico, né, pastor Fábio? Baruch Hashem. Baruch Glória a Deus. Tem o pastor Eliseu Pimenta entrou aí, deu um shalom leculam para nós, um querido, um amigo. Amém. Torres está em Goiânia. Felipe entrou. Como que é o nome que bom dele, ter vocês aqui. Como é o nome dele que deu o Shalom leculam foi o pastor Eliseu Pimenta. Maravilha, que Hakadosh Baruch Hu te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. Pastorzão, quais são as principais características do seu ministério atualmente? Bom, as principais características do meu ministério. É bem complicado pensar um pouco nisso. Mas eu acredito que... Eu acho que tem muitos obreiros aqui hoje com a gente. E acredito que definir o ministério é crucial para que você seja eficaz no que você faz. E durante a caminhada ministerial, a gente tende a algumas vezes ser levado para caminhos que não é de fato o nosso caminho, o nosso Derech Hashem, né? O caminho de Deus para nós. Sim. Então, eu acredito que definir isso dentro da gente é muito importante. E eu
tenho, como os meus amigos que estão aqui, um amor pela palavra muito grande. A gente gosta de se debruçar e estudar muito. A gente ama as revelações da palavra, as revelações do texto bíblico. A gente é inclinado, por exemplo, o pastor Eliseu e eu já ficamos até 4 horas da manhã falando sobre textos bíblicos, sobre escatologia, sobre revelações, tomando café, etc. Então, a gente ama muito a palavra e muitas vezes esse amor que a gente tem começa talvez a nos levar para esse caminho do que as pessoas começam a nos chamar, por exemplo, de mestres, né, de teólogos, de doutores, e a gente começa a se curvar a isso por causa desse amor. Mas as características do meu ministério mesmo, que Deus me deu, elas são um pouco contrassenso disso. Pastor Fábio Soares, se me permite, tem um texto de Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías, Isaías 30, verso 21, que diz assim: os teus ouvidos ouvirão uma palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quando é que o Senhor ouve esta voz maior, que é o movimento do Ruach HaKodesh, do Espírito Santificador, aquele que move tudo, né, os sons? Quando que o Senhor ouve esta voz dizendo assim, em termos das características do seu ministério? É isso. Porque quando nós começamos, né, eu comecei há 31 anos atrás, não sei quanto tempo o senhor já está na caminhada, eu fiquei meio que perdido. Eu não sabia se eu ia para a escatologia, não sabia se seria iria defender a questão da angelologia, soterologia, enfim. Porque a gente precisa escolher, a gente não tem como você dominar tudo, né, pastor Fábio? Quer dizer, não tem como, porque a Bíblia é vasta. Quando que o Senhor ouve? Há quantos anos atrás que o Senhor ouve e aí essa voz diz assim, ó, é isso, ou e é isso e isso? Quando que acontece isso? E como que aconteceu isso? Eu vou entrar aqui agora, depois de endossar esse pensamento. Quero só saudar o meu querido pastor Anderson de Paulo, um grande mestre da palavra, lá de Vila Velha, Espírito Santo, Glória meu irmãozão, como os demais aí amigos, pastor Eliseu aí comentou. Bom, eu nasci para Cristo, para Deus, por assim dizer, dentro de um meio pentecostal, aquele pentecostal de fogo mesmo, aquele pentecostal das irmãs de Coque. Por exemplo, o meu primeiro contato com o evangelho foi a minha tia me chamando para ir na casa de uma irmã chamada Rosa, e a irmã Rosa tinha a fama de que ela orava pelas pessoas e as pessoas arrumavam emprego. Deus abria a porta de emprego. Minha tia me levou lá. Sim. Quando eu cheguei na casa dela, uma casinha simples, sofá jogado no canto, no outro canto, aqueles sofás ainda antigos, sabe? De 2 e 3 lugares, sabe? Sim. Aí, e todo mundo ali falando em mistério, cantando corinho, aquelas coisas. E ali eu tive o meu primeiro contato, assim, com essa realidade de Deus, com essa realidade. Então, eu costumo dizer que eu nasci no fogo. E aí eu comecei a frequentar isso, então eu fui criado dentro desse universo de revelação, de profecia, de mistério, de línguas estranhas, de jejum, de consagração, de santificação, né? De muito combate ao pecado, né? Pecado para a gente era uma coisa, praticamente tudo era pecado. A gente era dentro desse universo mesmo. Por exemplo, o jeito que eu estou aqui naquela época, e eu estaria já em pecado e o senhor não. Mas, então, quando Deus me chamou, quando começou a surgir o ministério assim, começou através dos dons. Nas reuniões, eu olhava para uma pessoa e vinha para mim. Deus está falando isso e isso.
entrega isso, isso, isso para ela, fala para ela isso e isso. E aí a gente, claro, fica com muito medo, né? Porque você tem aquele negócio do temor, tem aquela coisa que você está no meio de pessoas muito sérias com relação a isso. Naquela época era muito sério. Você entregar um negócio que não fosse de Deus, que não tivesse uma confirmação, né? Uma testificação do Espírito, não era igual hoje que passa batido aí, não. Sim. Deus me perdoa, acabava teu mundo. Ali você não era aceito, você era excluído daquele universo. Então, assim, você tinha que ter muita certeza que Deus estava falando para você abrir a boca. Pastor, O lema era aquele, ai daquele que diz o que Deus não falou. Então, eu comecei dentro desse universo, mas as características do meu ministério mesmo, elas surgiram um pouco mais adiante. Sim. Eu estava em um período de consagração de mais ou menos uns 15 dias, Uau. onde todos os dias eu chegava em casa por volta de 7 horas da noite e falava assim, Deus, fala comigo. Aí eu apagava tudo, todos os eletrônicos, tudo, e entrava ali em oração, aí dormia, orava mais um pouco, dormia e virava assim. E aí um dia eu tive a experiência de Deus aparecer para mim. Quando ele apareceu para mim, ele apareceu, eu lembro que eu estava no quarto, o quarto tinha uma janela, ele apareceu na janela. Eu vi aquelas 3 pessoas ali ligadas. Eu via um como mais velho, eu via um como mais jovem e no meio havia um que eu só via a silhueta dele. Uau. Eu não conseguia identificar. Mas quando eles falavam, a boca dos 3 se movia simultaneamente. Uau. E aí ele dizia para mim o seguinte, eu te levarei a muitos lugares. E aonde eu te levar, haverá avivamento. Um grande avivamento. Só que naquele período eu estava buscando muito por milagres. Sabe, eu queria o paralítico levantando da cadeira de roda, o cego enxergando. Eu estava nessa busca mesmo muito pesada. Aí eu falei, e os milagres? Eu gritei, os milagres. Quando eu gritei os milagres, ele deu como um sorriso de canto e foi desaparecendo. Aí eu caí naquele choro tão gostoso. Aleluia. E ali, então, eu entendi que o meu ministério, a característica dele é profética com avivamento. Uau. Então, assim, se eu não der um terra, se eu não der, não sair dessa postura e me entregar nessa dimensão, a coisa não acontece. Tem uma palavra que define isso em hebraico, só que é lógico que nós não estamos falando na questão do rito, e sim do conceito por trás. Nós não somos judeus. Embora eu seja professor de grego, hebraico, aramaico, nós sabemos diferenciar. Somos cristãos. Ponto. Mas tem uma palavra chamada hok, het-kuf, hok, que é traduzida na nossa versão como estatuto, como você sabe, ordenança. É diferente de mitzvah, mandamento. Hok, sabe aquela novilha vermelha de Números 19? Aquela novilha vermelha, o Eterno ordenou que se apresentasse aquela novilha vermelha, nem os sacerdotes, nem os sábios da tradição judaica, ninguém consegue explicar a razão pela qual os judeus, na época, deveriam, porque hoje eles não apresentam mais, porque não tem a Beit HaMikdash, o templo sagrado. Mas não tem lógica. Se você procurar a lógica da novilha vermelha, não existe. É um estatuto, isto é, você cumpre aquilo que foi determinado, que lhe foi ordenado, mesmo que você não entenda. Então, isso que você está dizendo reflete exatamente, reverbera o conceito, um dos conceitos por trás dessa palavra roca, que é onde eu quero chegar contigo, que foi tremendo o seu testemunho. Por quê?
que não acontece mais sinais, prodígios e maravilhas quando nós éramos novos convertidos? Porque nós deixamos de cumprir o devocional que nós cumpríamos antes, muitas das vezes. Nós deixamos de cumprir a oração, o jejum. E antes da oração, do jejum, nós levávamos a sério a questão da vigilância. Porque tem muita gente que ora, jejua, mas não vê sinais, prodígios e maravilhas. Esquece que Jesus disse primeiro para vigiar, depois orar. E aí, esse conceito que o senhor está dizendo, pastor Fábio Soares, é tão tremendo, é tão poderoso, é tão elucidativo, ele elucida tanto, que nos leva à compreensão de que nós devemos fazer aquilo que Deus nos ordenou para fazer, mesmo que não tenha lógica para nós. Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho que dar um terra. Se alguém perguntar, mas qual é a lógica? Não tem lógica, meu filho. Isso é como se fosse rock. O rock no rito é outra coisa, mas o conceito de rock é exatamente porque os judeus, na época, quando a Beit HaMikdash, né, a Mishkan ainda existia, né, a Beit HaMikdash não tinha sido destruída no ano 70 da Era Comum, eles sempre fizeram isso, perguntavam para os sacerdotes, o Kohen Hagadol, para o Kohen, para os Leviim, para os levitas, ninguém sabia explicar e até hoje não sabe explicar. Tem muitas teorias, mas na grande verdade, pastor Fábio Soares, é que tem coisas que nós fazemos hoje que é rock. É o conceito de rock. A gente não sabe o que faz, mas faz porque Deus ordenou. E se nós não fizermos, a coisa não funciona. É ou não é? O pastor Eliseu falou que chamou aí o doutor Oderi, grande ensinador da palavra, meu professor. Pastor a Rose, missionária Rose Meire, está aí também, lá de São João do Marinheiro, queridos do coração. Tem um rapaz aí, pastor Fábio Soares, aproveitando o ensejo, que é de uma empresa chamada Marmita. Isso é um amigo de longa data, meu aluno de longa data, meu leitor de longa data. Ele está falando do Jardim do Éden, que é um primeiro livro que eu escrevi. Eu já escrevi 16, então ele é antigo mesmo. Já escrevi 16. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Olha, é o primeiro livro. E eu quero mandar um abração para ele. E para ele estar aqui, porque ele é um grande empresário também. Deus tem prosperado muito, é porque o assunto é bom, hein? Que ele não para em lives assim, não. Glória a Deus, glória a Deus. Então, entender isso, entender o que o senhor está falando, que mesmo que o conhecimento, né? Muitas vezes eu, por exemplo, queria ser aquele cara que entra no púlpito, fica parado no púlpito, desenvolve aquela oratória. E nós até estudamos para isso, nós temos capacidade de fazer isso e muito bem, sem falsa modéstia. Só que para que o negócio aconteça, para que a presença de Deus se manifeste, a gente tem que sair dessa compostura. Tem que ter o pra. Caso, tem que ter o pra de Deus. Se não tiver o pra de Deus, não funciona. E ponto, e acabou, né? Esse é o meu caso. Quem me conhece sabe. Se eu ficar muito naquela coisinha... Na caixinha, na caixinha. Né? Até para dar aula, eu não consigo ser um cara para dar aula também muito catedrático. Sim. Pastor Fábio Soares, que maravilha. O doutor Aldeir Nelson Rocha é uma referência. Não sei se ele está aí, salvo engano, mas se ele estiver, seja bem-vindo. Nós temos que sentar nós dois para nós ouvirmos ele ensinando. Né? Eu faço isso há 20 anos. Há 20 anos eu sento para ouvi-lo. Bênção. Nós somos aqui o menor dos menores. Tá certo. Vou fazer uma pergunta bem interessante. O papo tá bom, hein? Acho que 1 hora não vai dar não, hein, pastorzão? Meu Deus! Como que o senhor... qual é a formação teológica que o senhor tem? Porque algumas pessoas podem estar nos ouvindo, nos assistindo aqui, os telespectadores, de repente pensam assim, nossa, mas esse homem falou da questão do fogo, da questão do avivamento, que é importante. O Shaul HaShaliach, né, o apóstolo Paulo, o emissário Paulo, disse que não pode nós apenas nos ampararmos, né, não pode apenas ampararmos na questão da sabedoria, conhecimento em si teórico. Né? Tem que ter demonstração de poder. Não tem como, não é? Quer dizer, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, quer dizer, você tem que ter o conhecimento teórico, mas tem que ter a manifestação do poder. Mas qual é a sua formação teológica? Porque o senhor tem base, né? O senhor tem base para o senhor falar, dar os ensinamentos. Já vi vários vídeos do senhor, no canal do YouTube, enfim, no Instagram também, algumas participações especiais que o senhor tem também em alguns lugares. O senhor é uma referência
né? Sobretudo em algumas áreas que nós vamos falar daqui a pouco. Mas qual é a formação teológica do senhor? O Assim? que acontece sobre a questão da minha formação teológica? Queria até endossar isso por questão de obreiros que tem aqui e tal, que estão com a gente. Eu acho que a gente está falando também focado a esse público, aspirantes e tal. Sim. Quando eu nasci para o Evangelho, para Cristo, e quando o ministério começou a borbulhar em meu coração, eu nasci com os dons. Os dons vieram primeiro. O dom de revelação, o dom de profecia, né? Então a gente entregava mesmo mistério, era 10 mistérios em cada culto. A gente andava nessa dimensão profética 24 horas, até porque não tínhamos outra senda, outro caminho. Só que quando eu comecei, então, Deus começou a abrir as portas, convites, meu pastor dando oportunidade e tal, oportunidade para saudação, para orar, oportunidade para ministrar. Eu percebi que no universo de ministros havia dois nichos muito extremos. Sim. O primeiro nicho era o nicho daqueles obreiros que abriam a Bíblia, liam o texto, começavam a falar de Pedro, João e Tiago no barquinho, e dali para lá começavam a entregar profecia e revelação, e iam o resto do culto todo só entregando profecia, revelação, e do texto mesmo eles não falavam nada. E aí eu comecei a pensar sobre o seguinte: mas se um dia Deus não me der revelação, se ele não me der uma profecia, se ele não me der uma visão, o que eu vou fazer? Aí eu olhei um outro extremo, e no outro extremo tinha aquele ministro que ele abria o texto e ele pregava porque o teólogo tal disse isso, porque o termo no grego é isso, no hebraico é aquilo, e no aramaico é aquilo outro, porque o contexto histórico, e aí ele usava toda essa elucubração, só que não tinha poder de Deus, não tinha graça de Deus, não tinha uma cura, um quebrantamento, uma libertação. E aí eu falei, eu não posso ficar nem nesse extremo e nem nesse. E aí então surgiu essa questão de eu buscar uma teologia para minha vida que não fosse nem lá e nem cá. E aí então eu comecei os meus estudos. O meu primeiro curso teológico foi um curso de hermenêutica e homilética. Legal. Para você aprender a pregar e tal, os pontos da mensagem, né? E depois, então, eu comecei a estudar na escola dominical, comecei a fazer os cursos de teologia que a minha igreja ali dispunham. Aí eu conheci o Seminário Internacional Osana, e eu estudei 10 anos presenciais ali no Seminário Internacional Osana, eu me formei ali. Aí eu tive uma outra formação teológica que foi para a chancela do MEC no meu bacharel. Depois eu fiz uma pós em ciência da religião. Nesse interim, eu fiz um curso também de cultura judaica, onde eu sou honoris causa em cultura judaica. Aí também estudei grego, aí conheci o nosso professor, o professor João Alves, que estudo com ele aí há pelo menos uns 5 anos. Então, a nossa formação teológica hoje é essa. Eu sou pós-graduado em ciência da religião pelo MEC e tenho algumas especializações em cultura judaica, que é uma área que eu amo, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados de Torá, o Pentateuco. Que bênção, olha aí, hein? É uma coisa bem extensa, né? Eu não vou falar o meu, não,
Vou deixar para quando você me entrevistar eu falo lá, porque é bem longuinho também. O senhor está há 5 anos com o João Alves, eu estou há quase 15, mas ainda não sei O Anderson nada. de Paula colocou aqui, o pastor Anderson de Pauleiro, de São Pentecostal, as letras em fogo ou fogo nas letras. Gostei, hein? Mas é isso. Esse é um nome para o senhor entrevistar aqui também, tá? Quem que é, pastorzão? O pastor Anderson de Paula. Ele é a Bíblia, ele tem a Bíblia toda na cabeça de uma maneira assim, diferente. Fala para ele me seguir aí e me mandar uma mensagem no meu direct. Vai ser um prazer. Indicação do senhor vai ser um prazer. Tá bom? Como que é o nome dele? O Anderson de Paula. É meu professor também. O Anderson de Paula, me segue aí. @professor Fábio Rodrigues. Pastor Fábio Soares, 1 hora vai ser pouquinho aí hoje. Nós vamos ter que deixar Como o gostinho, quero mais. Como o senhor vê o universo evangélico no Brasil hoje? É para ser sincero? Muito sincero. Ele só faz feiura, é verdade. Bom, positivo ou negativo? Mais pro positivo ou mais pro negativo? Positivo. Tá. Feiura é porque quando ele prega antes da gente, a gente não sabe o que fazer depois. Aí a gente fala que ele faz feiura, porque ele deixa a gente numa situação complicada. É um eufemismo, então. O senhor me fez sobre como eu vejo o universo evangélico hoje no Brasil. Eu vejo de uma maneira preocupante. E agora falando como um teólogo, como sociólogo, como um observador do fenômeno igreja, né? Como um cientista da religião, de fato, a gente percebe que entrou uma teologia nesses últimos 30 anos no meio da igreja que isso tem sido nocivo, porque tem mexido com o que seria a essência do evangelho. Meu Deus. Poderia dar um exemplo, mais ou menos? Eu vejo, então, a igreja evangélica hoje no Brasil com um certo alarme de preocupação com alguns rumos que as igrejas têm tomado, com questão da teologia em si, em essência. Por exemplo, se você perguntar, de repente, para um cristão, hoje, aí de 5, 10 anos para cá, e falar para ele que Jesus fez por você, né? O quem é Jesus para você, né? Por que Jesus teve que vir? Né? Perguntas básicas sobre o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenham vida e venham com abundância. Essa pessoa vai ficar numa saia justa. Por quê? Porque a teologia dela hoje é uma teologia para vencer, é uma teologia para conquistar, é uma teologia para cura, para libertação, para quebra de traumas. Tudo está envolvido, o homem e as vitórias do homem, mas nada está envolvido a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é vida eterna. A essência do Evangelho é salvação. A essência do Evangelho é o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira. Tal é uma maneira que nós não temos condições cognitivas para denominar. O que o senhor está querendo dizer, pastor Fábio Soares, é que a ajuda do alto foi substituída nas igrejas por autoajuda. É isso?
Sim, por exemplo, qual que era na nossa época, o pastor Eliseu é dessa época, o Anderson de Paulo é dessa época, a Rose, que está aqui, minha amiga, é dessa época. Para que você buscava o Espírito Santo? Você buscava ser cheio do Espírito Santo há 20 anos atrás, no período da minha conversão, para que ele te ajudasse a melhorar. Para que ele te desse força para renunciar ao pecado. Hello, it's you! Eba, it's... Ah! Hello, tia! Para que ele te ajudasse no caminho da santificação, da purificação, para que ele te ajudasse a perdoar, para que ele te ajudasse a se arrepender e a ter uma atitude de arrependido. Mas hoje, para que as pessoas buscam ser cheias? Para que ele é buscado hoje? Uau. O Espírito Santo, quando enchia uma pessoa, na minha época, a pessoa não ovacionava, a pessoa ficava contrita. Aleluia. Oh, gente! Aleluia. E muitas vezes o que a gente sabia fazer cheio do Espírito Santo era pedir perdão. Perdoa, me perdoa, me ajuda, me ajuda. Agora, me fala um culto hoje de poder do Espírito Santo onde as pessoas terminem assim. Muito raro. No Sefer Eirá, no livro de Lamentações, um dos versos mais poderosos, mais tremendos é: renova os nossos dias como dantes. Eu acho que falta isso, porque o evangelho, que é o mesmo evangelho, o evangelho não muda, quem muda são os evangélicos. A percepção dos evangélicos era diferente. A percepção dos evangélicos antigos era de servir a Deus por aquilo que ele é, mas a percepção dos evangélicos, em sua maioria, mudou completamente. O evangelho continua sendo o mesmo, a percepção dos evangélicos que mudou. Hoje é por aquilo que ele pode fazer. Ou seja, não é mais a busca para que possa ser um ser melhor, um ser humano melhor, mas é uma busca, pastor Fábio Soares, todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, é uma busca pelo ter. E o apóstolo Paulo disse: nada trouxemos a este mundo, de certo que nada levaremos dele. Essa ideia de Maranata, Maratá, no aramaico, vem, Senhor, é o mesmo que foi, ele vem. Ou seja, esse verbo, atá, significa, no aramaico, tanto aquele que vai, aquele que vem. Não tem mais essa expectativa, pastor Fábio Soares, não existe mais. Aliás, hoje, o desejo dos evangélicos, em sua maioria, é: Senhor, não vem não, porque eu tenho a casa própria, eu estou quase comprando a casa própria, eu estou quase fechando aquele negócio. No nosso tempo, era um sentimento da igreja primitiva. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Uau. E aí é o alarme, né? O meu protesto é esse, porque o profeta ele protesta. Esse é o meu protesto. Uau. Não que nós não devamos buscar também essas coisas, mas essas coisas não podem tomar o lugar da essência. Mas buscar primeiro o quê? Ei, pastor? Mas Jesus disse, buscar primeiro o quê, né? Jesus disse, buscar primeiro o quê, né? Eu lembrei aqui de uma vez que eu ganhei
mendigo para Jesus. O cara passou na minha porta e pediu um café. E é interessante que quando ele bateu na porta para pedir um café, que eu saí para atender ele, eu tinha acabado de fazer aquele copo de Toddy bem caprichado mesmo, sabe? Para mim, tinha posto aquela manteiga no pão. Sabe quando você está fazendo para você com todo carinho? Sim. Aí quando eu cheguei no portão, assim, ele chamando, eu olhei assim para ele e falei, peraí. Aí eu lembro que eu peguei aquele Toddy, aquele pão, e falei para ele, olha, tem esse aqui, serve. E ele ficou maravilhado, ele foi comendo ali. Enquanto ele estava comendo, eu comecei a perguntar algumas coisas da vida dele. E ali comecei a falar do amor de Deus. E eu comecei a falar para ele, olha, Deus preparou, fez com que eu preparasse esse Toddy e esse pão. Eu pensava que era para mim, mas era para você. E sabe por que isso? Porque Deus te ama. Uau. E eu lembro que evangelizando assim, dessa maneira simples, dessa maneira que era assim, a gente falava do amor de Deus sem hoje tem métodos para evangelizar. A gente não evangelizava com métodos. A gente evangelizava porque pulsava no com nosso amor. coração o amor de Deus. A gente queria partilhar o amor de Deus. Sim. E aí eu lembro que eu orei por ele, ele aceitou Jesus. Ele foi embora, eu segui a minha vida e uma semana depois veio aquele lampejo assim, eu falei, o que será que aconteceu com aquele irmão? E aí eu encontro ele no posto. Quando ele me vê, ele sorri alegre. Eu sorrio e ele diz para mim, estou indo para uma casa de recuperação. A minha vida está mudando. Glória! Aleluia! Glória! Ah, meu Deus! Termos mais experiências como essas. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro, pastor Fábio, eu me lembro há 31 anos atrás, mais ou menos, quando eu era novinho convertido, e eu morava numa casa que era do lado da favela ali, onde ficavam os barracos na região que eu morava. E eu estava no barraco antes de ir para essa casa ampla, e esse meu amigo, que tinha uma vida errada, ele foi até o barraco onde eu morava, sozinho. Tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos. E ele foi lá me chamar. Ele falou assim, olha, eu não sei te explicar o porquê, mas eu ouvi uma voz que disse que é para você sair daqui, porque onde eu morava não tinha fogão, não tinha geladeira. E eu era simplesmente um novo convertido e sem saber para onde ia. E não estava sabendo. Eu tinha 17 para 18 anos. Saí de casa muito cedo e conheci a minha mãe, eu tinha 10 anos, conheci meu pai aos 12 e aos 14 saí de casa. Minha mãe colocou para fora de casa. Porque aos 12 comecei a fazer coisa errada. E aí eu lembro quando ele me convidou, esse meu amigo, para eu poder morar com ele. Eu falei, rapaz, você não está fazendo coisa errada não, né? Ele falou, não, mas coisa errada que eu faço não é dentro de casa não, e ficar tranquilo. Minha casa é grande e eu ouvi uma voz para poder levar você para lá, porque você é meu amigo de longa data. Aí eu fui morar lá. Esse rapaz acabou sendo preso, eu acabei ficando na casa com outros amigos, tal. Era uma casa bem grande, tinha vários quartos e tal. E aí passou o tempo, eu passei numa avenida próximo de casa e tinha um rapaz que todas as vezes que eu passava no ponto de ônibus eu olhava para ele assim, e Deus falava assim, fala a paz do Senhor para ele, e além da paz do Senhor, fala para ele o que ele está precisando. E ele ficava
sempre com coisas na mão que eu sabia que ele era um mendigo, alguém que morava na rua. E eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, mas é isso mesmo. Só fala isso. E nós éramos muito obedientes, né, pastor Fábio? Como a gente, a sensibilidade fora do comum, renova os nossos dias como dantes, eterno, oh, glória. Prazer Aí eu ser passei lá, usado por Deus, né? Mas usado por Deus. por Deus. Aí eu passei e falei assim, a paz do Senhor, irmão, e a paz do Senhor. Eu falei, você tá com essa Bíblia na mão aí? Tô, rapaz. Você vai para onde? Eu vou lá pro Tietê. Tietê, você vai fazer o que lá? Vai viajar, vai para algum lugar? Você tá com essas malas aí, com essas cobertas na mão? O que foi isso daí? Você quer que eu arrume uma sacola para você? Ele falou, não, eu moro embaixo da Marquise mesmo. Marquise? Como assim? Embaixo da ponte do Tietê. Eu falei, mas rapaz, você tá vindo da onde? Da Assembleia de Deus, da igreja. Eu falei, Assembleia de Deus? Da onde? Tal lugar. Eu falei, rapaz, você não se incomoda não de você passar essa noite na minha casa? Quer dizer, não é minha casa, é emprestada. O dono dela está até preso e tal. Mas você não se incomoda não? Ele falou para mim assim, até que enfim você ouviu a voz de Deus, né? Porque Deus me disse e já tinha falado para você outras vezes, e tinha mesmo. Aí ele foi para minha casa. Quando eu levei ele para minha casa, pastor Fábio, eu preparei o quarto para ele, que tinha vários quartos. Preparei a cama. E sabe qual era o quarto que eu preparei para ele? O meu quarto. O melhor quarto que tinha. Aí eu falei assim, ó, você fica à vontade, você pode dormir na minha cama, que eu tenho um colchão no outro quarto ali, eu durmo no outro colchão. Aí ele falou assim, muito obrigado. Eu falei, você já comeu? Ele, não. Aí fiz uma comida para ele, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, olha, pode deixar a porta fechada, fica à vontade se quiser tomar um banho. Você quer uma toalha, tá aqui. E ele estava todo sujo, pastor Fábio. E aí ele foi lá, tomou um banho, peguei umas roupas que eu tinha, umas roupas velhinhas que eu tinha, né, que eu tinha também vindo de uma vida difícil, mas eu compartilhei com ele. Ele pegou a roupa, tal, tomou banho, toalha, tal, fechou a porta e falou, boa noite, Deus abençoe e tal, vou fazer minha oração. Na madrugada, Deus disse assim, vai lá ver como é que ele está. Eu tinha o hábito de fazer orações na madrugada, fazer as meditações. Bom. Aí eu fui lá bater. Quando eu bati lá, ele não estava dormindo na cama, ele estava dormindo no chão. Aí eu peguei assim, com muito cuidado, falei assim, varão, ele tomou um susto. O que você está fazendo no chão? Ele falou assim, eu só consigo dormir se eu sentir a poeira do chão, se eu sentir que eu estou no chão, porque eu não estou acostumado mais a dormir na cama. Você acredita nisso, cara? Meu pai. Ele morou comigo. Vários irmãos da época que eram antigos falaram, você tá louco, como você pode colocar uma pessoa que você não conhece dentro de casa? Vários, os antigãos, vários. Você tá louco, esse cara pode fazer alguma coisa. Esse camarada só saiu de lá depois que eu arrumei um serviço para ele. Depois que ele alugou a casa dele. Resumindo, e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Passou um tempo, ele casou, hoje ele tem família. Glória a Deus. Glória que a Deus. saudade disso. Fazendo um adendo ao que o senhor falou aí, olhando para a tradição, e o senhor é um homem da tradição judaica, diz que o grande segredo de Avraham Avinu, né, de Abraão, era justamente isso, a hospitalidade. Diz que ele não podia ver um viajante passando, alguém que ele trazia para a tenda dele, servia o que ele tinha de melhor, e enquanto a pessoa estava ali, debaixo daquele cuidado, ele falava do Eterno. Ou quando a pessoa, no final, ia agradecer, né? Oh, obrigado pela essa comida, por essa bebida, por isso, aí ele falava. Oh, rapaz, o nosso professor está passando aí. Olha quem está aí, olha quem está aí, é o homem, é o homem. Ô, Shalom, Brahat, Sadik, Moreish. Que bom. É o homem. Deu uma passada aqui, muito bom. Shalom, Eixe, Shalom. Aí é o Javierzão. Aí que bênção. Aí é autoridade. Autoridade. Pastor Fábio Soares. Já deu 11h06. Vamos ter que deixar o gostinho de quero mais, né? Porque... Já deu quanto tempo mais ou menos de live aí? Você tem um cálculo? Já deu 1 hora. Quer fazer uma oração, Pastor Fábio? Você quer falar alguma coisa, algum trabalho que você vai fazer em algum lugar, algum seminário?
queria que os nossos amigos que estão com a gente aqui pudessem dar algum comentário, falar algum comentário, dar um momento para eles agora aqui nessa reta final, né? O pastor Eliseu, os pastores estão aí, pastor Wanderson, Rose. A gente podia ler também um pouquinho, o senhor lê um pouco dos comentários aí. Sim. E aí, então, depois a gente vai para as considerações finais. Pastora Sara está dizendo glória a Deus, que bênção. Deixa eu ver. Essa pastora Sara é da onde? Vê se é lá de Cravinho. Se for uma grande amiga minha, do coração. Rose, Evangelho Genuíno. Eita, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Jorginho tá aleluia. Eliseu, uau! Nós que estamos uau aqui com a presença de vocês. José o quê? É que eu não consigo. Glória a Deus pela hospitalidade, por entender a parábola do bom samaritano no coração. É isso mesmo, glória a Deus. Alexandre Pereira, Escolta Brasil, a cidade de Guarulhos. Um abraço, meu amigo querido. Eita, tem muita gente aqui. Pastora Carla, minha amiga querida, Deus abençoe. Vamos ver aqui. Eita, tem muita gente. Tem pessoa do Canadá, pessoa da Inglaterra, pessoas de Portugal. Que maravilha. Pastor Maicon de Paula, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Pastora Cleide, nossa amiga lá do Distrito Federal. Olha que bênção. Tem gente, muita gente aqui, hein? Glória a Deus. Pastorzão, olha, aproveitando o ensejo da audiência aí, das pessoas que te seguem, também as pessoas que me seguem, comecei um curso bem interessante, uma especialização bíblica, isto é, 6 meses de curso que vai, com certeza, aí, dar um salto de 10, 15 anos. Muito conhecimento em pouco tempo, bem compacto, e é um curso baratinho para quem quiser. Basta aí me chamar no inbox ou pelo telefone 11 96439 2800. Pastorzão, se alguém quiser te convidar para pregar, para levar um seminário, uma palestra, como é que a pessoa te encontra, além do Instagram? Fala um pouquinho mais só desse curso aí. Até tem um tema, o curso, é uma especialização, ela é focada em que? Cultura judaica? Ela é uma especialização, uma especialização bíblica. E nesse curso eu vou dar várias ferramentas para as pessoas, introdutórias, é lógico, pictografia, segredo por trás das letras, gemátria bíblica, segredo por trás dos números, tem vários segredos, exegese, hermenêutica, homilética, pouquinho de noções aí em relação ao Talmud, que muitas pessoas às vezes escutam falar, mas não sabem o que é isso, Guemará, só uma introdução, uma boa noção, Pirkei Avot, por exemplo, ética dos pais, algumas literaturas judaicas. Só que essas ferramentas, as pessoas elas vão poder aí aplicar conceitualmente ou casuisticamente também, não só no chamado por nós cristãos Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Então tem vários segredos. É isso que eu ia tanger aqui, eu acho interessante frisar isso, se você vai mostrar como utilizar esse conteúdo de maneira cristã, sem que a pessoa se deixe levar para aquilo que não é cristão. É algo focado para o cristianismo, sobretudo porque eu tomo muito cuidado para que as pessoas saibam a diferença entre o que é o cristão e o que é essa turma que está vindo aí, que está no limbo, né? Que a gente qualquer dia vamos falar sobre isso daí, né? Pessoas querendo usar talite, usar... Vamos marcar uma segunda, né, dobradinha. Vai ser bem, vai ser top demais. Então, queridos, e aí, tá aí a apresentação da especialização bíblica do nosso amigo, professor Fábio Rodrigues. É um cara assim que tem um conteúdo gigantesco e muita vontade de transmitir. Isso é importante, tá? Então, chama ele aí e bora estudar a palavra de Deus. E para te chamar, como é que faz? O pessoal da minha turma aqui que quer te seguir aí,
de repente, quer estudar contigo? Queridos, eu tenho alguns cursos, eu tenho uma especialização em Cristologia, são mais de 20 horas de aula, videoaula. Eu tenho 2 cursos para mulheres que são fantásticos, e 4 videoaulas, que um é o Segredo da Criação da Mulher. E esse, por exemplo, é um carro-chefe aí, indicado para todas as mulheres. A gente tem diversos cursos, mentorias que a gente dá, dispõe. E eu tenho um trabalho que eu faço já há algum tempo que chama-se Fala Profética, onde diariamente eu partilho um vídeo ou um material de ensino ou uma ministração que também tem edificado muitas pessoas, e eu estou à disposição de vocês para orar, para compartilhar conhecimento, para ir ministrar na tua igreja, para estar com vocês aí. O meu telefone, o meu zap está na minha bio aí, me siga, mas é 12 98128 0332. Vai ser um prazer, poder estreitar com você em Cristo Jesus. Maravilha! Se alguém quiser adquirir algum dos meus 16 livros, tem lá. Jardim do Éden, Decifrador da Mente Humana, Gênesis capítulo 1, verso 26, versículo por versículo, até chegar no Gênesis 11, verso 32. Pai Nosso em aramaico, todas as partes ali do Pai Nosso em aramaico, algo tremendo, aramaico suriston. Tem também Jesus revelado no Antigo Testamento, segredos por trás das letras hebraicas, combatendo a ansiedade à luz da palavra de Deus. São 16 livros. Se você quiser, depois nos chama em box aqui para a gente conversar. Pastor Fábio Soares, foi uma grande honra, um grande prazer, tá bom? Obrigado. Satisfação. Aí. Desculpa a nossa singeleza, a nossa simplicidade. Uma tá bênção. Bom? E foi uma alegria estar aqui com você, com vocês. Shalom, meu querido. Quer fazer uma oração, pastorzão? Vamos orar. Por favor, abençoa. Deus, te damos graças por esse momento de comunhão, esse momento de coração aberto, esse momento de partilhar experiências que temos contigo no decorrer da nossa caminhada. Eu estendo as mãos aos céus para abençoar a cada pessoa que participou, que vai assistir esta live, abençoar a vida, a casa, o ministério do pastor Fábio Rodrigues. Pai, nos visita com a tua bênção, nos faz andar no teu caminho dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se a gente marca uma palestra juntos, hein? Vamos alugar um hotel top, abençoado, e vamos chamar a galera para estudar conosco. Um beijo no coração. Vamos fazer assim, paz. Shalom, Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo. Um abraço. Vai ficar salvo aqui a live. Depois vocês voltam e assistem novamente. Deus abençoe. Amém. Shalom, shalom. Shalom.